O texto que eu vou ler hoje está em Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Mateus 14, versos 22 a 33. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. O contexto desta passagem é que Jesus estava vivendo um dos momentos mais tensos e difíceis do seu ministério. Primeiramente, eles receberam uma notícia triste, dolorosa, dramática. O precursor de Jesus, João Batista, aquele que foi considerado por Jesus o maior homem dentre os nascidos de mulher, acabava de ser degolado na masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, a pedido de uma mulher adúltera, de um rei bêbado. E a cabeça de João Batista, ensanguentada, transportada num prato do Mar Morto à Galileia. Se não bastasse esse choque de uma injustiça tão grande, de uma dor tão profunda, Jesus estava com uma rotina tão intensa de trabalho, diante das demandas e das multidões que o procuravam com as suas muitas necessidades, que o evangelista relata que ele não tinha tempo para comer. Então, Jesus tomou uma decisão: vamos sair para um lugar deserto, vamos para um retiro, vamos para um tempo de descanso, diríamos nós hoje, vamos para um tempo de férias. Férias não é luxo, é necessidade. A questão é que quando Jesus chega no local, as multidões já haviam descoberto o plano e antecipado a chegada de Jesus. Alguém vazou a informação. Não sabemos quem foi. O certo é que quando chegaram lá, tinha tanta gente lá. E Jesus olhou para aquelas multidões e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Em vez de Jesus despedir as multidões e continuar de férias, Jesus passa a cuidar das multidões, a curar seus enfermos.
E os discípulos interferiram dizendo para Jesus: "Ó Senhor, o lugar é deserto, vai ficar de noite. Tem criança aqui, tem mulher aqui, não tem padaria aqui, não tem supermercado aqui, também não tem dinheiro para comprar comida. Então o Senhor despede essas multidões para que elas possam ir pelo caminho e encontrar alguma coisa." E Jesus disse para os discípulos: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Mas a receita que tinham para 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ao todo umas 12.000 pessoas, era apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica pães e peixes, alimenta as multidões. E então o texto nos informa que logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aqui há um fato intrigante. Por que é que Jesus não permite que os discípulos fiquem com ele para despedir as multidões? Por que Jesus tira os discípulos dessa cena? Por que Jesus não permite que os discípulos contemplem esta cena de despedir as multidões? Manda-os voltar para casa antecipadamente. Esse texto não responde essa pergunta, mas a resposta está em João 6, texto paralelo deste. Porque somos informados que depois que Jesus alimenta essas multidões, estas multidões vêm para arrebatar Jesus e fazê-lo um rei, um Messias político, um Messias operador de milagres, um Messias que haveria apenas de atender às suas necessidades imediatas, terrenas, materiais. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem submetidos a essa tentação, de olharem para ele e verem nele apenas um operador de milagres, apenas alguém que veio para sanar os problemas do aqui e do agora. Então, para que os discípulos não fossem submetidos a essa tentação de abraçar esse pensamento de que ele era apenas um grande operador de milagres, Jesus tira os discípulos de cena. Na verdade, esse sentimento era um sentimento comum em Israel. Até porque Israel, irmãos, viveu a maior parte do seu tempo debaixo de jugo e de escravidão. Se não, vejamos, Israel passou 400 anos debaixo de uma amarga escravidão no Egito. Depois eles foram tirados do Egito e peregrinaram 40 anos no deserto, aqui, ali e acolá, sendo acossados pelos inimigos. Depois passaram 7 anos de conquista, mas não conseguiram tirar todos os povos que eles teriam que tirar para tomarem posse da terra. Depois foi um longo período de 330 anos no período dos juízes, onde na maior parte do tempo Israel viveu subjugado pelos inimigos que moravam ao redor da terra santa, da terra de Israel, de Canaã. Depois se estabeleceu a monarquia com Saul, Davi, Salomão, 120 anos ao todo. E nesse tempo eles viveram de novo sob a opressão dos inimigos estrangeiros. Depois que Salomão morreu, as 10 tribos do norte, que viveram 209 anos, na sua maioria, viveram com muitas lutas, com inimigos terríveis que oprimiram as 10 tribos do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, até que em 722 a Assíria os levou cativo, nunca mais retornando. As 2 tribos do sul, que sobreviveram um pouco mais, até 586, em 586, essas 2 tribos, Judá foi levado para a Babilônia, para uma amarga escravidão de 70 anos. A Babilônia caiu, mas Israel continuou sendo escravo do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, mas o povo de Israel continuou sendo dominado
pelos gregos. Os gregos caíram, mas em 63 a.C., Israel ficou debaixo do jugo de Roma. Então era como que uma grande expectativa do povo que chegasse um líder, que chegasse um Messias, que chegasse um rei, que pudesse quebrar o jugo de Roma, que pudesse torná-los verdadeiramente livres politicamente. Estava no imaginário da população fazer isso, e Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados com essa ideia. Então, tirou-os de cena. Mas a segunda razão por que Jesus despediu os discípulos antes de despedir as multidões é que o texto nos informa, no versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus os compeliu a entrar no barco e a sair, mas Jesus não tirou seus discípulos de diante dos seus olhos, porque sobe para o monte para orar sozinho. E Marcos capítulo 6, verso 48, paralelo deste, diz que de lá do monte Jesus olha e os vê em dificuldade. Vejam vocês algo interessante. O mar da Galileia é um lago de águas doces, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, circulado por montanhas. Qualquer montanha às margens desse lago dá uma visão de todo o lago. Então Jesus sobe o monte para olhar para eles, para orar por eles, para vê-los em dificuldade e interceder em favor deles. Aplicação. Quando Jesus nos empurra para o miolo da tempestade, Ele não tira você diante dos seus olhos, porque agora Ele não está num monte, agora Ele está à direita da majestade, como seu grande sumo sacerdote, olhando o que você está vivendo, enxergando a tempestade que está assolando a sua vida, e Ele está intercedendo por você. Então, permita agora as lições do texto. A primeira lição do texto é que as tempestades da vida chegam. Curiosamente, algumas delas é o próprio Jesus que nos empurra para elas. Porque notem, o texto não diz que Jesus sugeriu para eles passarem para o outro lado. O texto não diz que Jesus pediu que eles passassem para o outro lado. O texto não diz que Jesus aconselhou que eles fossem para o outro lado. A palavra aqui é muito forte. Compeliu Jesus os discípulos. Isso significa obrigou, deu uma ordem absoluta, imperativa. Vocês precisam ir para o outro lado. Agora, qual é a nossa imaginação imediata? Quando Jesus me manda fazer algo e eu prontamente obedeço, o que é que eu espero? Vai dar tudo certo. Não vai ter tempestade. Não vai ter crise. Vai ser um voo de céu de brigadeiro. Não vai ter turbulência. E às vezes, Jesus nos manda para dentro da tempestade. Por uma razão muito simples, há dois tipos de tempestades. A primeira tempestade é aquela tempestade que nós poderíamos chamar de tempestade de correção. É a tempestade que Deus mandou atrás do Jonas, para trazê-lo de volta para o caminho da obediência. É aquela tempestade que Deus diz: meu filho, eu não vou permitir que você continue se afastando de mim. Então vou mandar atrás de você uma tempestade, não para destruir você, para trazer você de volta. Então preste atenção nisso. Crente desviado é o endereço certo de tempestade. Se você está longe de Deus, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, para trazer você de volta.
A segunda tempestade, meus amados irmãos, é a tempestade de amadurecimento. Deus manda a tempestade, por quê? Porque a tempestade é pedagógica. As tempestades da vida são assim, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis, mas elas são pedagógicas. Sabe por quê? As grandes lições da vida, nós não as aprendemos em dias de bonança. As grandes lições da vida, nós as aprendemos no miolo da tempestade. É por isso que a Bíblia chega a dizer que há mais reflexão na casa do luto que na casa de festa. A Bíblia chega a dizer que Deus faz o seu caminho na tormenta. Às vezes a tempestade é a estrada de acesso de Deus ao nosso coração. Porque quando essa tempestade passa, quando Jesus resolve esse problema, os discípulos no verso 33 começam a adorar a Jesus e serem levados a um nível mais profundo de conhecimento de Jesus, a ponto de dizerem: verdadeiramente és Filho de Deus. Agora veja. Jesus, em segundo lugar, Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades da vida. Ele não é sádico. Ele não tem prazer em nos ver sofrer. A Bíblia diz que nós podemos nos gloriar, não apenas na esperança da glória de Deus, mas podemos nos gloriar nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Quando a Bíblia diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, de maneira nenhuma a Bíblia está dizendo que você tem que ter alegria porque está sofrendo. Muito feliz que eu estou passando uma prova, muito feliz porque eu fiquei doente, muito feliz porque eu perdi o emprego, muito feliz porque eu bati o carro, muito feliz porque alguém está falando mal de mim. Não, não é isso não, não é isso não. Mas você se alegra por saber que mesmo quando você está exprimido por um problema, Deus está tendo um propósito. E o propósito não é destruir você, o propósito é tonificar as musculaturas da sua alma, o propósito é fortalecer a sua fé, o propósito é abrir o campo da sua visão, para você ter uma compreensão mais clara de quem é Jesus. A tempestade, meus irmãos, tem o poder de amolecer a nossa nuca. O nosso problema às vezes é cerviz endurecida, e às vezes é a tempestade que nos curva. Então preste atenção nisso. Você está passando por uma luta, Jesus vem ao seu encontro. Ele nunca desamparou os seus. Você está na tempestade, mas Jesus está à destra de Deus intercedendo em seu favor. Agora notem mais. As tempestades da vida agravam-se e muito quando parece que Jesus está atrasado. Porque notem comigo que eles entram no barco já tarde, talvez ao declinar da tarde, talvez já no momento em que a noite está abraçando as montanhas com a escuridão. O trajeto não é de norte a sul do lago. Eles estão na região norte do lago, onde o Jordão entra no lago. É um trajeto no máximo de 1 hora. E quando eles começam a navegar, o vento é contrário. O barco começa a rodopiar. Eles não têm mais o controle do barco. O barco não obedece mais o comando. Eles estão rodopiando no epicentro da crise, no miolo da tempestade. E já são
Mais de 3 horas da madrugada, eles não saem do lugar. E você diz, mas 9 horas, vocês saíram às 6, 3 horas da manhã, é pouca coisa 9 horas. Depende da circunstância. Por exemplo, você já foi no dentista com uma dor muito forte, e aquele motorzinho zumbindo no seu ouvido? 1 minuto parece uma eternidade. Agora, embora o texto seja silencioso, embora o texto não faça afirmações sobre os sentimentos deles, sobre o que aconteceu nessas 6 horas, ou 9 horas, melhor dizendo, eu fico imaginando que eles devem ter perguntado, meu Deus, por que Jesus nos mandou para cá? Por que nos compeliu? Por que não veio conosco? Saímos de férias e voltamos sozinhos. As férias foram frustradas. Nem paz para voltar para casa nós temos. Por que ele não acalma essa tempestade? Por que ele não resolve o nosso problema? Por que está demorando tanto? Você já passou por isso? A doença chega na sua família e você ora, e você jejua, e você faz campanha de oração. E todo exame que faz, o problema agrava mais um pouquinho. Você já passou por isso? Na sua família? Alguém por quem você está orando e parece que o coração da pessoa fica mais duro ainda, quanto mais você ora? Tem hora que você lida com o mesmo drama da Marta. Eu acho que o problema da Marta não foi nem a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. A demora de Deus parece que machuca mais você do que a própria tempestade. O silêncio de Jesus às vezes grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Mas me permita dizer isso a você, Jesus nunca chegou atrasado. Quando ele parece atrasado, é porque tem um propósito, é porque tem um plano, e ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Ele está levando você a um nível mais profundo de experiência com Ele. Ele está colocando você numa situação onde você vai ter seus olhos abertos para uma mais plena compreensão da sua grandeza e da sua majestade, a ponto de você poder dizer, verdadeiramente és o Filho de Deus. Outra lição que eu aprendo aqui, irmãos, Jesus sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. Vocês muito bem sabem que os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite era a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite era a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada era a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã era a 4ª vigília. Jesus só veio na 4ª vigília da noite. E a pergunta é, por quê? Às vezes Jesus permite você chegar no último furo da correia. Às vezes Jesus permite você a ser só socorrido na última volta do ponteiro. Às vezes Jesus permite você passar por uma prova e até o máximo da prova, para que quando o livramento chegar, você reconhecer uma coisa, não foi minha inteligência, não foi minha força, não foi minha sabedoria, não foi meu dinheiro, não foi minha influência, não foi o socorro da terra, não foi a ajuda dos homens, foi socorro exclusivo do céu, foi a intervenção soberana de Deus. Quantas vezes nós já sentenciamos uma situação ou uma pessoa dizendo agora não tem mais jeito. Acabou, fim de linha, irrecuperável. Eu fico imaginando Jesus na outra tempestade, registrada na Bíblia, lá em Marcos 4, que depois que Jesus acalma os discípulos e o mar, ele desembarca de noite dentro de um cemitério, numa colina, num despenhadeiro, porque lá tem um homem entre os sepulcros, nu, violento, se ferindo com pedras, atormentado, possesso
de uma legião de demônios, 6.000 demônios. E Jesus vai para lá, para um homem que não tem mais espaço entre os vivos, por isso mora entre os mortos. Para um homem enjeitado da família e rejeitado pela sociedade. Para dizer o seguinte: quando o homem chega ao seu limite máximo, quando todos já desistiram, quando ninguém mais acredita num milagre, Jesus ainda é poderoso para chegar nessa história e virar a mesa dessa história, e mudar o placar do jogo dessa história, e libertar, e salvar, e perdoar, e transformar, e fazer deste homem um missionário para a sua terra. Sexta-feira passada, pastor Rubem, eu estava pregando em Feira de Santana, lá na Bahia, no encontro de famílias. E estava comigo o pastor Arley Mafra, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E ele estava contando o seu testemunho. Esse homem viveu 7 anos na rua, como mendigo. Ele era um grande empresário. Um dia, viajando com os seus companheiros de viagem, também empresários, quando ele entra no banheiro do hotel, e os seus colegas estavam lá cheirando cocaína, e ofereceram para ele, isso é uma experiência incrível, e ele tolamente experimenta, e não conseguiu sair mais. A vida dele foi se enrolando, o casamento dele foi se dilapidando, o dinheiro dele foi acabando, num cipoal de mentiras e engano. Chega uma hora que ele não aguenta mais a pressão, arruma as malas e diz para a família: vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para a rua, viver debaixo de viadutos, de marquises, completamente dominado pelas drogas, crack, cocaína, a saúde arruinada, a vida destruída. A família não tem mais notícia dele, procurar em hospitais, procurar em cadeias, procurar em IMLs, ninguém dá notícia, ninguém sabe, ninguém viu. Mas a filha dele nunca desistiu dele. 7 anos na rua. Na maioria das vezes, dormiu debaixo da marquise da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Um dia, uma irmã da Igreja Assembleia de Deus estava retornando de uma vigília de oração pela madrugada, passando em cima de uma ponte, o encontra e diz para ele: se você não se render a Jesus, você vai ser destruído. E naquela mesma madrugada, a sua filha ainda o procura, depois de 7 anos. Passa numa praça, olha, torna a olhar, uma pessoa barbuda, maltrapilha, suja. Ela olha de novo, reconhece: é meu pai, é meu pai. Abriu a porta do carro, correu na direção dele, abraçou, beijou, botou dentro do carro. 7 anos de lutas em clínicas e tratamentos. E Jesus restaurou a vida dele. E Jesus restaurou o casamento dele. E Jesus restaurou a família dele. Porém, um filho disse: eu não quero te ver. Eu não te reconheço como pai. O Senhor destruiu a minha vida. O Senhor acabou com a minha vida. Eu tenho vergonha do Senhor. E Arley Mafra chorava porque o filho não queria nem vê-lo. Se ele chegasse, o filho ia embora. Até que chega o aniversário do filho, o filho, curiosamente, manda um convite para ele, o pai. E ele pensou: será que ele vai me humilhar? Será que ele vai me machucar? E foi. Quando ele chega naquele aniversário, o filho corre, abraça-o e lhe diz: meu pai, a falta que o Senhor me fez foi maior do que a dor que o Senhor me provocou. Se reconciliaram. E esse mendigo de rua hoje é pastor da igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Porque não tem causa perdida para Jesus. Porque não tem vida irrecuperável para Jesus. Porque não tem lata de lixo no reino de Deus.
Pode ser a quarta vigília da noite, todo mundo pensa, acabou, não tem mais saída, não tem mais solução, a morte chegou, o naufrágio chegou, agora não tem mais solução. Pois é nessa hora que você acha que não tem mais saída, que Jesus é poderoso para chegar, para mudar o cenário, para transformar, para libertar, para salvar, para fazer coisas novas para a glória do seu nome. Agora notem ainda, quando Jesus vem, ele vem de uma maneira muito inusitada, porque o texto diz que ele veio andando sobre as águas, depois das 3 horas da madrugada. Por que ele não veio num barco? Por que ele não veio de maneira convencional? Não há registros na história até então de alguém andando sobre as águas. Por que ele veio dessa forma? Para mostrar algo tão importante. Aquilo que era maior do que os discípulos, aquilo que ameaçava os discípulos, aquilo que conspirava contra os discípulos, aquilo que intimidava os discípulos, Jesus está dizendo, está literalmente debaixo dos meus pés. Eu estou andando sobre os seus problemas. As ondas são fortes, o vento é contrário, o mar está revolto, você não sabe lidar com isso, você não tem poder para lidar com isso, mas o que é maior do que você está literalmente debaixo dos meus pés. Entenda isso, querido. Às vezes é uma doença, às vezes é um filho, às vezes é um casamento, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um pecado, às vezes é um vício, às vezes é uma situação que você já lutou tanto, não consegue resolver, pois Jesus está com o seu problema debaixo dos seus pés. Outra lição. Jesus vem para dissipar da nossa mente as perturbações, a confusão, a falsa noção da realidade. Porque vejam vocês, devia ser uma noite muito escura. De repente um relâmpago risca os céus, abre um facho de luz na escuridão, e os discípulos apavorados olham e veem alguém caminhando sobre o mar e gritam, é um fantasma. Precisamos entender isso porque eu estou falando da região da Galileia, norte de Israel. A Bíblia chama essa região de Galileia dos gentios. Há muitos povos ao redor pagãos, com crenças sincréticas. Por exemplo, quando Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, lá no sopé do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, ele faz uma enquete com os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que responderam? Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Como assim? Dessas pessoas mencionadas, o Elias tinha sido trasladado para o céu, sem passar pela morte. Mas o João Batista estava morto. O Jeremias estava morto. Qual era a crença que reinava naquela região? Era a crença da metempsicose, da transmigração das almas, da reencarnação. Era um entendimento místico. Então, quando eles olham e veem alguém andando sobre as águas, é um fantasma. E quando a teologia está errada, a solução vira problema. Não é um fantasma, é Jesus, é o socorro que chegou, é o Filho de Deus que apareceu, é a solução do problema que acabou de chegar na sua vida, mas a pessoa, por um mau entendimento, por uma falsa teologia, olha a solução como mais um problema, e em vez deles acalmarem o coração, isso atribulou-os ainda mais. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A falsa teologia produz desespero, produz tormento, mas a verdade de Deus traz segurança, traz paz,
traz libertação. Outra lição do texto. Jesus sempre vem. E Ele vem para acalmar o nosso coração. Vejam vocês que Jesus se dirige aos discípulos assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Mas a tempestade está convulsiva, o vento está contrário, as ondas estão sovando o barco, o mar está revolto. E Jesus não se dirige ao mar, Jesus não se dirige ao vento, Jesus não acalma a tempestade. Jesus olha para os discípulos e enxergam uma outra tempestade, maior do que a tempestade que está assolando o mar. A tempestade estava dentro do coração deles. Há duas tempestades. Uma está do lado de fora, a outra está do lado de dentro. Uma tem a ver com a circunstância, a outra tem a ver com o sentimento. Tem hora que o nosso maior problema não é o que está fora, é o que está dentro. Tem hora que a maior tempestade não é o mar revolto, não é a circunstância da vida, é a turbulência que está na nossa própria alma. Na primeira tempestade, Jesus acalmou primeiro o mar, o vento, para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar o vento e o mar. Jesus está aqui nessa noite. E Ele conhece a tempestade de fora e Ele conhece a tempestade de dentro. Jesus está aqui nesta noite e Ele pode acalmar a tempestade de fora e Ele pode acalmar a tempestade de dentro. Jesus está aqui nesta noite para trazer paz para a sua alma, bonança para a sua vida, restauração para a sua vida, para que você o conheça mais profundamente. Mas tem uma outra lição no texto. Jesus vem para dizer para você e para mim nessa noite que o único antídoto para curar o nosso medo é a consciência de que Jesus, o Todo-Poderoso Deus, acabou de chegar na nossa história. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Meus irmãos, nenhuma outra fonte pode tirar o medo do nosso coração. Nem os nossos músculos tonificados, nem o dinheiro, nem a posição social, nem amigos influentes, nem mesmo a religião. Só Jesus pode trazer paz para a nossa alma. Só Jesus pode afastar o medo do nosso coração. Tem muitos medos que nos assustam. E Jesus está dizendo para você nesta noite, pode acalmar o seu coração. Pode aquietar a sua alma. Eu acabei de chegar. E onde Jesus chega não tem mais espaço para o medo. Onde Jesus chega não tem mais espaço para a tempestade dominar. Onde Jesus Cristo chega, chega a saída, a solução, a resposta para a sua vida. Mas ainda uma outra lição no texto. Jesus Cristo vem para levantar os que estão afundando na vida. Eu gosto de Pedro. Tem muita gente que critica o Pedro, porque o Pedro é aquele camarada atirado mesmo. Ele fazia para depois pensar. Por isso errava. Quem nunca faz nada não erra, mas também não acerta nunca. Você quer um lugar que não tem tensão nenhuma? É o cemitério. Ninguém briga, ninguém tem ciúme do outro. Mas também não tem vida. Antes da gente criticar o Pedro, é bom lembrar que só ele teve essa postura de fé. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O cara tem confiança em Jesus. E Jesus vem, Pedro, e ele pula do barco da tempestade e começa a andar em terra firme. O mar é terra firme debaixo dos seus pés. E eu imagino a experiência incrível. Olhando firmemente para Jesus.
Até que diz a Bíblia, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir. Eu quero dizer para você que o Pedro está aqui hoje. O Pedro não está só entre nós. O Pedro mora debaixo da nossa pele. O sangue do Pedro corre nas nossas veias. O coração do Pedro bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Tem hora que nós temos uma fé tão valente e robusta, que a gente diz para Jesus assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, você pula na água e começa a andar. E de repente você tira os olhos de Jesus. Por um momento diz, você quer saber que essa tempestade é terrível? Você quer saber que esse vento está forte demais? Você quer saber que não vai dar para continuar a caminhar desse jeito? E por um lampejo de tempo, você começa a afundar. Às vezes a gente afunda. E eu gosto de novo de Pedro, porque ele não dá uma de valentão. Ele não tenta sair do problema por ele mesmo. Ele recorre a Jesus imediatamente. Socorre-me, Senhor, salva-me. E agora Jesus não espera até a quarta vigília da outra noite, não. É na hora. Tem hora que o socorro tem que ser na hora mesmo. Prontamente Jesus o segura, o tira das gargantas da morte e dá um tapinha de luva nele. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Não era a força do vento, não era a fúria do mar. É a dúvida. É a falta de fé. Não importa quão grande é o problema, Jesus é maior que o problema. Não importa quão furioso é o mar, Jesus é maior que o mar. Não importa quão forte é o vento, Jesus é maior que o vento. Não importa a carranca da morte, Jesus é maior que a morte. Não importa a quantidade dos perigos que você enfrenta, Jesus é maior que todos os seus perigos. Então mantenha-se olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Agora, se você está afundando, grite por socorro. Grite por socorro. Não tente sair dessa com a sua própria força. Você não vai conseguir. Jesus está pronto a socorrer você nessa noite. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual a dor que você está sentindo. Eu não sei qual a enfermidade que você está lidando. Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta lá no seu casamento e na sua família. Eu não sei o que medo você está tendo hoje, nessa noite, mas Jesus está aqui. E Ele é poderoso, poderoso para acalmar os vendavais do seu coração. Diz o texto que tem mais uma lição ainda. Porque subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então Jesus Cristo vem, não apenas para acalmar o seu coração, Ele vem também para acalmar as circunstâncias que assolam a sua vida. Tem hora que a circunstância é medonha, não é verdade? Tem hora que você diz, meu Deus, eu não vou aguentar. Tem hora que você diz, o naufrágio é inevitável. Eu quero dizer que Jesus acabou de chegar na sua história para dizer o seguinte, meu filho, eu acalmo você e eu acalmo o problema. Eu resolvo o que está no seu coração, eu resolvo o que está para fora de você, tentando intimidar você. Mas finalmente, Jesus vem para nos levar em segurança ao porto desejado. João 6:21 nos informa isso, e só João que dá essa informação. Que subindo ambos para o barco cessou o vento, e eles chegaram salvos e seguros, onde deveriam chegar. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no Salmo 84,
Vamos indo de força em força. E cada um comparece diante de Deus em Sião. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 73? Ele quem segura você com a sua mão direita, guia você com o seu conselho eterno e recebe você na glória. Sabe o que diz Apocalipse capítulo 9? Os gafanhotos, os demônios que atormentam os homens, não têm autoridade de atormentar a sua vida. Você está guardado e seguro nas mãos de Jesus. Sabe o que diz Apocalipse 13? O anticristo vai ser adorado por todas as nações, povos e línguas do mundo inteiro, exceto por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus não vai perder nem sequer um cordeirinho para o anticristo. Se você é de Jesus, você está guardado nos braços de Jesus. Você está a caminho da glória, a glória à sua casa, a glória ao seu lar, a glória à sua pátria, e ninguém vai ficar para trás. Todos nós chegaremos no porto divinal. Louvado seja o seu nome. Mas eu quero concluir com o verso 33, fazendo uma pergunta. Se Deus não nos ama, e Ele nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que Ele nos empurra para o miolo da tempestade? Porque Jesus sabia da tempestade. E Ele compeliu os discípulos a entrar no barco e a enfrentar a carranca da tempestade. Ele poderia ter poupado os discípulos, é claro. Ele poderia ter mantido os discípulos pertinho deles. Não, vocês vão enfrentar uma tentação aqui, mas fica firme. Poderia. O verso 33 nos dá duas informações. Depois da experiência, onde eles viram o poder de Jesus, de andar sobre o mar, de acalmar o coração deles, de levantar o caído, de acalmar as circunstâncias. Eles entenderam uma coisa: esse Jesus merece ser adorado. Esse Jesus precisa ser adorado. Não é uma questão apenas intelectual, é uma questão de rendição. E agora eles são levados a um nível mais alto ou mais profundo da compreensão de quem é Jesus. Na prática, verdadeiramente és filho de Deus. Eles já sabiam disso, eles já conheciam Jesus. Mas essa palavra é tão forte: verdadeiramente és filho de Deus. A minha oração nesta noite é que você e eu saiamos daqui hoje exclamando com todas as forças da nossa alma e dizendo: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Com a permissão do pastor Rubem, eu gostaria de orar com vocês. Deixe-me fazer uma pergunta. Tem alguém aqui hoje passando alguma tempestade na vida? Ou só eu que estou passando? Tem alguém aqui hoje passando tempestade? Tem? Você não está sozinho, não. Outros irmãos igual a você, mundo afora, estão passando também pelas mesmas tempestades, diz a Bíblia. E eu queria orar com vocês. E se você quer hoje colocar a sua vida, sua casa, sua família nas mãos desse Jesus, para Ele vir acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias da sua vida, levante-se do seu lugar, vem aqui à frente, vem orar comigo em nome de Jesus.
Jesus está neste lugar. Poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para curar, poderoso para pacificar. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Porque não há Deus como tu. Não há Deus igual a ti. Só tu és Deus. De eternidade a eternidade. Bendito é o teu nome, porque não há situação da nossa vida que te apanhe de surpresa. Bendito é o teu nome, porque nós não vivemos de acaso, nós não vivemos de sorte, nós não vivemos submetidos a azar, nós não vivemos debaixo de determinismo cego, nós não vivemos debaixo de coincidência, nós vivemos debaixo do teu propósito eterno, soberano, que não pode ser frustrado. Bendito é o teu nome, porque quando tu nos envias para uma situação de prova, tu oras por nós, tu intercedes por nós, e tu vens ao nosso encontro, tu vens em nosso socorro, tu vens para acalmar o nosso coração, tu vens para acalmar as tempestades da nossa vida, e nesta noite nós oramos para que tu acalmes o coração do teu povo, que tu acalmes as tempestades do teu povo, e que o teu povo volte para casa hoje em paz. Se houver alguém enfermo, tu és poderoso para curar. Se houver alguém, meu Deus, com um casamento abalado, tu és poderoso para restaurar. Se houver alguém desviado do evangelho, prisioneiro dos vícios, tu és poderoso para trazer de volta e quebrar as algemas. Se houver alguém aqui, meu Deus, que ainda não se rendeu a Jesus e não ainda recebeu o Salvador como seu Senhor da vida, que esta seja uma noite de salvação. Ah, Senhor, venha ao nosso encontro nesta noite, glorifica o teu nome e dá-nos a segurança de que tu estás conosco. Tira o medo, tira a angústia, tira a culpa, tira o pesar, tira a tristeza, tira, meu Deus, tudo aquilo que nos oprime e dá-nos a segurança de que o Senhor já está dentro do barco da nossa vida e o Senhor mesmo nos levará em segurança, salvos e seguros, para o porto divinal. Eis-nos aqui, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Abençoa a tua igreja aqui reunida. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe.